não poderia deixar neste momento de parabenizar o Toledo Esporte Clube pela conquista, e muito mais do que a conquista, por toda a campanha que desenvolveu, pela persistência e seriedade com que levou o campeonato. Mas eu gostaria de destacar uma fala do técnico após a partida de ontem, no momento em que o Atlético estava sendo premiado e ele concedia entrevistas. E ele dizia da importância de sermos persistentes, de trabalharmos com planejamento e vislumbrarmos resultados para além do imediato. Ele dizia, o futebol do interior conseguiu chegar até aqui. Agora, para irmos mais longe, nós precisamos acreditar nisso, precisamos nos planejar e precisamos vislumbrar o caminho a ser percorrido pela equipe e por todos aqueles que apoiam a equipe. E nisso não está apenas no futebol, mas isso diz respeito à nossa vida e isso diz respeito também à administração pública. Sem um bom processo de planejamento, de persistência e sem que possamos vislumbrar o lugar onde queremos chegar, certamente nós teremos muito mais dificuldades no nosso trabalho. Gostaria também de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, toda a equipe do Executivo Municipal e de todos aqueles que se engajaram nesse processo relativo à coleta do lixo neste final de semana e todo o trabalho que começa a ser feito a partir de hoje. É sempre bom lembrar a nossa comunidade que nós ainda estamos falando de uma empresa que estará atuando no município de Toledo em caráter emergencial. Trata-se de um contrato para 180 dias, período durante o qual será efetivado um processo licitatório para que aí venhamos a ter a contratação de uma empresa que irá executar os serviços no município de Toledo. De qualquer modo, desejamos que a empresa que inicia suas atividades no dia de hoje faça o trabalho com seriedade, com a seriedade que o nosso cidadão merece e precisa. Gostaria ainda de parabenizar a iniciativa das meninas da Arco-Íris e do grupo que se somou a elas, de veterinários, de equipe também do hospital, e que possibilitou que as crianças recebessem a visita de cães e coelhos por ocasião da Páscoa. Crianças que estavam hospitalizadas, e todos nós somos sabedores que as crianças hospitalizadas ficam extremamente debilitadas, entristecidas, desejosas de sair daquele ambiente, daquele lugar, de ir para a sua casa, no momento em que isto não é possível. E certamente todas essas meninas e toda esta equipe soube proporcionar a essas crianças um belo momento, um momento de alegria, um momento de esquecimento da dor e da tristeza que enfrenta todo sujeito que se encontra hospitalizado. Dizer também a todo o grupo de empresários e trabalhadores que estão localizados na entrada do distrito de São Luís, os quais já vêm há algum tempo pleiteando junto à administração municipal melhorias naquela via, para que a trafegabilidade melhore, para que haja mais segurança aos trabalhadores das empresas localizadas naquela região, que estivemos conversando com o prefeito Lúcio Demarque, e uma das primeiras ações a serem executadas com a operação de crédito realizada junto à Finisa, será exatamente a melhoria daquela via, porque se reconhece a importância daquele espaço para todos que trabalham e que moram naquela região. Então, será uma ação que certamente não deverá demorar para ser iniciada. E gostaria de destacar, com muita ênfase, o processo de discussão que começamos no município de Toledo nesta semana, com as pré-conferências da educação. A vereadora Marli dizia da importância de nós realizarmos alguns debates aqui no chão dos municípios. Nós, muitas vezes, permanecemos um tanto quanto inertes diante daquilo que acontece no cenário nacional e depositamos nas mãos das outras pessoas, daquelas que nós elegemos, a condição de decidirem o nosso futuro. E, embora caiba a elas realmente fazerem isso, mas elas deverão fazê-lo mediante os processos de discussão realizados nos municípios, diante das demandas que nós levantamos junto a estes que nos representam. E essa dificuldade existe muitas vezes, vereadora, porque nós temos uma cultura extremamente individualista. Nós temos profundamente internalizado o desejo de resolver o nosso problema, de resolver aquilo que está no nosso entorno, e uma dificuldade muito grande
e em olharmos para a coletividade e nos engajarmos com aquilo que beneficia a todos. Nós ainda temos a predominância de uma cultura que visa resolver o meu problema, diminuir a minha dor, a minha dificuldade, e que os outros façam o mesmo. E esse individualismo, essa cultura que tem também nos conduzido a tantas dificuldades. No dia 25 de abril, nós teremos a primeira pré-conferência da educação no município de Toledo, e como todos os senhores e senhoras são sabedores, as pré-conferências são espaços de discussão preparatórios para a conferência. A Conferência Municipal de Educação acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, no auditório da Unipar, à noite, de forma que todos os cidadãos, todos os trabalhadores da educação possam participar e possam levar o seu ponto de vista para a discussão também. Agora, no dia 25/4, nós teremos exatamente a discussão em torno do ensino superior. E essa discussão acontecerá na UniOeste. É um momento privilegiado para que possamos discutir a realidade do ensino superior no município de Toledo. Obviamente que não basta identificarmos que muitos daqueles que entram nos cursos de graduação de todas as nossas faculdades e universidades não concluem. Isso é fato. É um problema, precisa ser analisado, precisa ser discutido, as causas precisam ser identificadas e precisam ser enfrentadas. Mas há certamente muitos outros aspectos que estão presentes no conjunto das discussões do ensino superior que precisam ser levadas a efeito neste momento. No dia 26/4, nós teremos uma discussão lá no Undi Hélio Niederauer sobre a educação infantil. Então, é o espaço e é o momento para que todos possamos discutir a educação infantil no município de Toledo. No dia 30, no Premem, a discussão será sobre o ensino médio e a educação profissional. No dia 3 de maio, também no Undi, o ensino fundamental e a educação em tempo integral. No dia 7/5, no auditório da FAG, gestão democrática da educação e a valorização dos profissionais. E certamente, quando se discute a valorização dos profissionais da educação, quando se discute a valorização do profissional chamado professor, essa discussão não pode prescindir de um olhar crítico e de um debate sobre as condições de trabalho deste profissional e também das condições de aposentadoria. Imaginarmos que um professor que atua na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente, poderá atuar em sala de aula até os 62 anos, revela, no mínimo, um desconhecimento da realidade educacional deste país. Então, este é o momento de estarmos lá, de discutirmos, de extrairmos encaminhamentos, de fazermos com que esses encaminhamentos cheguem às instâncias de decisão, para que as pessoas, para que as autoridades, para que os deputados, para que os senadores percebam que nós aqui estamos discutindo e que nós rejeitamos esse olhar sobre a aposentadoria. E aí eu me refiro, neste momento, especialmente ao professor e também porque a maioria dos professores da educação infantil e do ensino fundamental são mulheres. Então, as mulheres estão acumulando nesta reforma um prejuízo imenso. E esse prejuízo também talvez desconheça a realidade da mulher brasileira, a realidade de quem muitas vezes é mãe. Na minha casa, esse final de semana, eu tive uma visita, e essa visita tinha um bebê de 4 meses, e eu pensei muito nisso, vendo o desgaste daquela mãe, as noites sucessivas de sono interrompido por causa do bebê, e isso as pessoas não conseguem mensurar o que significa na vida de uma pessoa. Então, isso tudo precisa ser discutido e não pode ser aprovado assim, com tanta facilidade. Então, fica o convite para que as pessoas participem das pré-conferências, para que participem da Conferência Municipal de Educação e que nós possamos efetivamente ter a participação da comunidade e dos profissionais na avaliação do Plano Municipal de Educação. Plano que passou por esta casa, que passou por um processo de discussão em um determinado contexto, de acordo com determinadas expectativas, expectativas que já se modificaram, formas de financiamento que já se modificaram, nem as formas, mas o montante do financiamento já se modificou, por isso nós temos uma tarefa árdua, uma tarefa complexa pela frente e uma tarefa de que não se pode prescindir da participação de toda a comunidade, inclusive dos senhores vereadores e vereadoras. Obrigada.